Bem-vindos ao curso de Circuitos Eletrônicos 2. Transistor de efeito de campo FET 3. Análise de pequenos sinais para FET, parte E. Os FETs, então, como a gente já viu, fornecem excelente ganho de tensão, alta impedância de entrada, baixo consumo de potência e boa faixa de frequência de trabalho, trabalhando em corrente alternada. Ou seja, o circuito equivalente de corrente alternada do FET, como a gente já viu nas outras videoaulas, né, tem esse formato, onde a gente tem, então, na parte de entrada dele aqui, o gate em relação ao source aqui, né, somente a queda de tensão VGS, e na parte de saída do dreno source, a gente tem a visão do RD, que é uma resistência interna do transistor, e uma fonte de corrente GM multiplicado por VGS. As impedâncias do FET, então, a gente já viu na primeira videoaula, que é de entrada a gente considera infinita, e de saída a gente considera o valor de RDzinho. Isso pensando no FET, sem nenhuma configuração de polarização, sem nenhuma carga, somente no dispositivo FET. Lembrando também que o YOS aqui é nosso parâmetro, que equivale à admitância equivalente interna, que é o 1 sobre o RD, e o YFS vai ser igual, nas folhas de especificações dos transistores, à nossa transcondutância GM. Pequenos sinais com divisor de tensão, né, para essa configuração fonte comum do JFET, a gente vai inserir então agora aqui um sinal de corrente alternada, ou um sinal de entrada no nosso circuito polarizado da forma de divisão de tensão, e vai ter uma saída determinada em função do sinal de entrada. Essa saída aqui, normalmente ela está nesse ponto aqui, ela está invertida em fase de 180 graus. Então, está invertida aqui em relação a essa fase de entrada. O circuito equivalente CA, então, para aquela polarização, né, a gente encontra eliminando as fontes de tensão, então eu aterrei as fontes de tensão de corrente contínua, que vai me fornecer um circuito equivalente desse tipo, que a gente já viu em outras configurações, inclusive no transistor bipolar de junção, onde eu tenho minha impedância de entrada olhando para esse lado aqui, e minha impedância de saída olhando por esse lado. Então as minhas impedâncias de entrada a gente considera agora R1 paralelo com R2, que são os valores do divisor de tensão, e a impedância de saída a gente considera o RD, que é o resistor do dreno, paralelo com o RDzinho, que é a resistência interna do transistor. Caso esse RDzinho aqui seja maior que 10 vezes o RD, então a gente pode aproximar a impedância de saída como RD. O ganho pode ser estabelecido, então, através da divisão do ganho da tensão de saída pela tensão de entrada, onde a gente está estabelecendo a função da tensão de saída como a impedância de saída multiplicada pela corrente, lei de Ohm. Como a gente está nesse sentido aqui, né, do nosso valor positivo de tensão de saída que está colocado desse jeito, a gente tem esse sinal negativo, denotando então que tem uma inversão de fase. Minha impedância de saída, como a gente já sabe, é o RDzinho paralelo com RD. E o meu VGS é o que a gente tem aqui com tensão de entrada. Fazendo as devidas substituições e ajeitando isso de forma adequada, eu vou ter que meu ganho AV, então pode ser expresso como menos GM multiplicado por RDzinho paralelo com RD. E se meu RDzinho for maior que 10 vezes RD, eu posso aproximar esse ganho de tensão por menos GM
multiplicado por RD somente. A relação da fase, como a gente já viu, ela é invertida, 180 graus. Então, um exercício a respeito dessa configuração de divisão de tensão, quando a gente injeta um sinal na minha entrada. Estou colocando um sinal aqui de entrada que tem aqui um valor de 20 milivolts. Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é encontrar os valores de polarização VG para encontrar a expressão sobre VGS. Então, o que a gente tem que fazer? Admitindo, então, que a corrente aqui é aproximadamente zero, como a gente já viu isso nas videoaulas de polarização, encontro meu valor de VG. A partir daí, eu faço a relação nessa malha, a LKT, e pela LKT eu encontro que meu VGS é igual a VG menos ID vezes RS, que é essa queda de tensão aqui. A partir daí eu consigo estabelecer, através da curva do transistor e da reta relacionada com aquela expressão que a gente encontrou, que era de VGS igual a VG menos ID vezes RS, estabeleço o meu ponto quiescente Q. Esse ponto, através desse ponto quiescente Q, que a gente encontra, a gente estabelece então os valores de GM para esse ponto quiescente da minha polarização. Esse valor da transcondutância GM aqui, nesse caso, vai dar 5,47. Tenho minha impedância de entrada aqui, que são esses dois valores em paralelo. Minha impedância de saída, que é o valor de RD paralelo com a RDzinho. Consigo, então, através daquela expressão menos GM multiplicado pela impedância de saída, que é RDzinho paralelo com RD, que é igual, então, a menos 10,72 vezes. Ou seja, minha tensão de saída pode ser expresso como o ganho multiplicado pela tensão de entrada, que vai me fornecer um valor de 214,4 milivolts. Por uma entrada de 20 milivolts, eu tenho uma saída 10,72 vezes maior. No entanto, com a fase invertida. Para os MOSFET do tipo depressão, não vai alterar muita coisa não. O MOSFET do tipo depressão, como a gente já viu, tem esse símbolo. E o modelo é o mesmo modelo de corrente alternada que a gente tem para esse FET ou para esse MOSFET do tipo depressão. A diferença entre esse daqui e o JFET é que ele trabalha, pela construção física dele, ele trabalha no modo de intensificação. Então eu posso ter aqui tensões VGS positivas. Antes eu só tinha no JFET tensões negativas. Agora eu posso ter tensões positivas e ele pode ter correntes ID, as IDs aqui, as correntes IDs, pode ser maior que o IDSS. Então eu já tenho aqui valores maiores de corrente aqui, então ele intensifica meu fluxo de corrente. É essa que é a ideia desse lado aqui que é de intensificação. E ele é chamado de depressão porque nesse lado aqui ele também tem atuação e como se fosse um JFET, no entanto com uma impedância de entrada muito maior. Do mesmo jeito do JFET, a gente usa aqui para escrever essa curva a equação de Shockley. Então, para desenhar essa curva a equação de Shockley. E a gente consegue, então, estabelecer todas as mesmas relações para as polarizações que a gente já viu do tipo polarização fixa, autopolarização, polarização por divisão de tensão e assim por diante, também aqui no MOSFET do tipo depressão. Então, por exemplo, nesse caso aqui onde a gente tem no MOSFET do tipo depressão polarizado usando o divisor de tensão, então está aqui o divisor de tensão, eu consigo estabelecer os mesmos cálculos que eu fiz anteriormente. Agora, no entanto, eu vou ter aqui uma determinada entrada, e relativamente vou ter uma saída, que vai me fornecer, então, de acordo com essa polarização, os sinais que
que me interessam aqui, de tensão de amplificação. Então, nesse exemplo aqui, que é o de MOSFET do tipo depressão, a ideia é determinar o GM, GM0, o RD, desenhar o circuito equivalente, achar o valor de impedância de entrada, achar o valor de impedância de saída e o ganho. Da mesma forma que a gente fez com o JFET. Então posso estabelecer aqui o meu valor de GM a partir do que? De encontrada o meu ponto quiescente, onde eu tenho que encontrar novamente aquele VG, fazer a expressão de VGS em relação a VG é igual a VG menos a queda de tensão que eu tenho no resistor RS, está aqui, e encontrar esses valores aqui usando a intersecção das duas curvas no método gráfico. O meu RD, ele pode ser encontrado como se fosse o inverso do YOS, então já tem esse valor aqui. O meu modelo, então, agora eu coloco o modelo de corrente alternada do transistor e coloco aqui os valores da polarização, aterrando sempre as fontes, porque esse aqui é o modelo de corrente alternada. Então, esse é o modelo de corrente alternada. E os valores aqui, onde eu tenho de GM, que a gente encontrou, que foi de 6, multiplicado por VGS, que vai me fornecer essa corrente que eu tenho aqui, que é o I de Dré. Encontrando, então, através da relação em paralelo desses dois resistores aqui, da minha configuração de polarização por divisor de tensão, eu vou ter minha impedância de entrada ZI igual a 9,17 MΩ. A impedância de saída, então, é o valor de RD paralelo com RDzinho, que vai dar um valor de 1,8 kΩ. Como o RDzinho é maior que 10 vezes o RD, eu posso, então, encontrar meu ganho através da expressão menos GM vezes RD, que vai me fornecer um valor de 10,8 vezes. Negativo aqui. Em resumo, a gente viu nessa videoaula a polarização por divisão de tensão, onde a gente tem aqui em pequenos sinais a entrada de um determinado valor de sinal aqui, através de um outro circuito, uma fonte, alguma coisa, né? Pode ser um circuito de corrente alternada, onde a gente tem uma determinada saída aqui, então, de um circuito com uma determinada amplificação estabelecida em função do tipo de polarização que a gente fez para ele. Sabendo que essa saída aqui ela é invertida em relação a sinal de entrada. E que, para os cálculos que a gente fez para o JFET, são semelhantes praticamente aos cálculos que a gente faz para o MOSFET do tipo depressão, tanto nessa configuração como divisor de tensão, como para polarização simples, para autopolarização e para polarização por feedback, como a gente já viu anteriormente nas outras videoaulas. Ok, pessoal? Por enquanto é só.